A grande questão é que essas vacinas que estão vindo agora, elas são, por exemplo, a Pfizer Baby, que está vindo para bebês a partir de 6 meses. Elas são vacinas que vão induzir o corpo a produzir uma proteína spike, e a partir dessa produção da proteína spike, vai induzir o corpo a produzir o anticorpo contra essa proteína spike. O maior problema é que esse anticorpo que você vai produzir tomando essa vacina é um anticorpo contra a cepa original de Wuhan, lá de 2019, de novembro de 2019. De lá para cá o vírus mudou muito. Então o anticorpo que você produz por já ter tomado a vacina e que você vai produzir mais, tomando mais, cada vez mais doses da vacina, você só vai reforçar a produção desse anticorpo. Ele não consegue reconhecer o novo vírus, a nova proteína spike. A vacina tem ficado cada vez mais ineficaz para impedir a contaminação. Quantos casos a gente não conhece de pessoas que tomaram 3, 4 doses e no mês seguinte que tomou a quarta, quinta dose, a pessoa vai e pega o Covid. Por quê? Porque ela tomou uma vacina que produziu um anticorpo que simplesmente não consegue reconhecer o novo vírus que está vindo aí. Então o vírus mudou, é um vírus diferente e o anticorpo que você tem pela vacina não consegue reconhecer esse novo vírus. A grande questão é que a vacina perdendo a eficácia para a transmissão, você pode questionar ainda a respeito da eficácia para prevenir casos graves, tá? Mas tem estudos mostrando de modo bem inequívoco que pessoas que tiveram a doença, essas pessoas têm proteção, mesmo que reinfectem, elas têm proteção para não morrer da doença. E essa proteção é maior do que a própria vacina. Então, tem um estudo bem clássico lá de 2021, lá na Califórnia, que eles pegaram assim, ó, pessoas que tiveram a doença e não foram vacinados. Pessoas que tiveram a doença e foram vacinados. Pessoas que não tiveram a doença e não foram vacinados. E pessoas que não tiveram e não foram. Então você tem 4 tipos de pessoas. Quem morria mais é quem nunca tinha tido a doença e quem nunca tinha sido vacinado, tá? E uma proteção para não morrer vinha da pessoa que só tinha vacinado. Então a pessoa nunca teve, mas ela vacinou. Essa proteção era uma proteção razoável. Agora, a melhor proteção para a pessoa não morrer é a pessoa já ter tido a doença. Então a pessoa ter tido a doença para não morrer, era uma proteção maior do que aquela proteção só trazida pela vacina. A pessoa que teve a doença, ela cria anticorpos? Ela cria anticorpos, tá? Mas o principal, porque aí os anticorpos que eu tive, vamos dizer que eu tive a cepa original lá em 2020, e isso é um caso meu mesmo. Eu tive a cepa original lá em 2020. Então eu tenho aquele anticorpo contra a cepa original de 2020. Quando eu entro em contato com a Ômicron, aquele anticorpo não identifica. Mas eu tenho, por já ter tido a doença, eu tenho uma coisa que a gente chama de imunidade celular. Quer dizer, as minhas células de defesa, que não são os anticorpos, porque os anticorpos não são células, mas as minhas células de defesa, que são os linfócitos T e os linfócitos B, eles estão circulando. Então, quando eu pego essa nova variante, os meus linfócitos T e B, eles não conseguem impedir eu de pegar a doença, mas eles falam, olha, eu já combati um vírus bem parecido com esse. Então, eles se lembram. Eles se lembram. Eu combati esse vírus especificamente, a gente ainda não combateu, mas eu lembro como que combate esse tipo de vírus aqui. Então, a resposta da imunidade celular, ela é muito potente em quem já viu. Quem tomou a vacina não tem essa resposta, porque a vacina só me induziu a produção do anticorpo. Então essa resposta celular induzida pela doença, ela é muito eficaz. E isso vai me impedir de morrer de Covid. Então por isso que eu falo que a gente que já teve a doença está muito bem protegido para não morrer. Então você tem, quando você fala de tomar a vacina, eu, por exemplo, que já tive a doença, a vacina não vai me impedir de pegar.
o benefício seria para eu não morrer. Mas eu já tive a doença, então eu tenho um benefício de não morrer. Eu não vou morrer de Covid. É um alto benefício para ti. Exatamente. E aí que eu falo, nesse caso, então, a vacina da Covid, ela deixou de ser um pacto coletivo. Porque existe esse conceito de que as vacinas são pactos coletivos, né? Quer dizer, eu vou tomar uma vacina, eu vou aplicar as vacinas de sarampo, rubéola, cachumba nos meus filhos, porque eu quero impedir a transmissão dessa doença. Lógico que eu não acredito que os meus filhos, se pegarem sarampo, rubéola ou cachumba, vão morrer. Mas eu quero impedir a transmissão. Então, eu vou aplicar corretamente as vacinas porque essas vacinas impedem a transmissão. Então, se você tem lá 100 crianças ali, todas vacinadas, uma que entra ali dentro com a doença, ela não consegue transmitir para as outras, porque a maioria vai ter uma proteção por ter sido vacinada. Agora, a vacina de Covid, isso não acontece. Então, você pode ter 100 pessoas vacinadas. Se você colocar ali dentro uma pessoa com uma cepa que não é reconhecida pela vacina que todo mundo tomou, vai todo mundo pegar. Então, a vacina de Covid não é um pacto coletivo. A vacina de Covid é um pacto individual. Eu tomo porque eu quero diminuir a minha chance de morrer de Covid. Então, quer dizer, eu tenho que pesar. Eu sou idoso, nunca tive, tenho diabetes, tenho um monte de problema e tenho muito medo. Se eu pegar Covid, eu acho que eu vou morrer. Então, quer dizer, eu vou tomar as vacinas porque isso vai diminuir a chance de eu morrer de Covid? Beleza, é isso que está posto. Agora, sabendo que tomando a vacina você não vai impedir você de pegar e nem de transmitir a doença.